10 anos. Eu fiz neurologia aqui, eu fiz a escola de clínicas, né? Vocês conhecem o Senai, da Giovana, eu fui da banca dela de mestrado, A primeiro Giovana psicólogo. psicóloga? Aham. Não, a nossa Giovana não, outra Giovana. Então, bom, que bom. Enquanto tá pegando Eu sotaque, fui da banca de mestrado dela. Foi esse ano. então, pessoal, boa noite. Então, a gente vai dar introdução útil e nossa mesa do terceiro eletivo. E, então, hoje o tema são sobre... A gente tem 3 convidados aqui e uma moderadora. A gente teve problemas técnicos, hoje a moderadora é a Júlia, acadêmica do sexto período. E a gente vai, então, contar hoje com os convidados vai ser bom. Então, o médico neurologista Gustavo Frank, que é especialista pelo Hospital da Clínica e da Unidade Federal do Paraná, doutor em Medicina Interna e Ciência da Saúde e pós-graduado em dor pelo Hospital Albert Einstein. A pedagoga e terapeuta ocupacional Marta Mariatti, que é doutora em saúde da criança e do adolescente na área de neuropediatria pela UFR, com especialização em educação especial e em educação pública pela Fundação Getúlio Vargas. E a psicóloga Tiara Machado, graduada pela Universidade de Juiz do Paraná, com especialização em neuropsicologia clínica pelo Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva. Mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica e MA em gestão estratégica e organizações pela Fundação Getúlio Vargas. Então, quando a gente vai na mesa, a gente vai ter uma introdução pela moderadora, aí vai ter cada apresentador vai apresentar um pouquinho sobre o seu tema, e depois a gente vai fazer um debate com as questões que a gente recolheu dos fóruns, e também as questões que são dadas pelo chat do YouTube. Então, é isso aí. Então, está aberta a nossa última discutida sobre o tema. Bom, gente, boa noite aos três convidados. A gente vai começar então o terceiro dia da mesa. E eu gostaria de dar a palavra já para a pedagoga Marta, que ela vai falar um pouquinho sobre todo o processo de educação. Pode Dá para pôr? Esse aqui a gente tem que fazer do lado esquerdo. Apesar de ser terapeuta ocupacional, eu sou um pouquinho descoordenada. Bom, pessoal, tá ligado? Ok? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Júlia, pelo convite e pela coordenação, né, do trabalho. Acho que é um trabalho lindíssimo que vocês fazem aí com estudantes e até mesmo repassar para os profissionais, porque o conhecimento é o que enriquece. Boa noite a todos. O que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, acho que é conversar um pouquinho, né, e desmistificar a questão do transtorno do espectro autista e também o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A minha fala vai ser muito mais uma reflexão para vocês do que propriamente conteúdo sobre o que é, como que acontece, que isso os colegas vão estar se dirigindo também, tá? Então, o desafio para mim é o desafio de amanhã. É pensar o que nós estamos fazendo hoje e o que vai levar nessa estrada, né? Porque a nossa vida é uma estrada. E a vida das crianças e dos adolescentes e até mesmo dos adultos que chegam para nós é um desafio, né? Esse desafio do amanhã. Então, a gente não tem que pensar só no hoje, quando a gente vai atender essas crianças. E aí, eu gostaria de fazer um desafio para vocês. O que vocês estão enxergando nessa tela? Um ponto preto. Só? Oi? Um quadrado. Quando a gente está com um problema na mão, nós temos mania de enxergar isso aqui, o ponto preto, né? Só vemos um ponto preto. Então, você está enxergando uma folha em branco, mas toda a nossa atenção se centraliza nesse ponto preto, né? Negro. Assim acontece na nossa vida. Nós temos uma folha em branca inteira para observar, aproveitar todo o espaço que tem lá e nós enxergamos apenas um pedacinho. Então, a reflexão e o desafio que eu faço para vocês é para a gente pensar
O seu amanhã vai ser determinado pelas escolhas que você faz hoje. O tratamento que vocês vão estar com a criança na frente de vocês, com a família na frente de vocês, vocês não podem deixar de fazer escolhas hoje, mas pensando no futuro dessa criança. Tá? Você pode enxergar tudo preto ou você pode enxergar colorido. O que é o autismo e o que é o TDAH? Vocês já devem ter estudado muito sobre isso, então a gente vai passar rapidamente sobre os conteúdos. Nós seguimos sempre o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos, né? E vocês devem estar com ele já aí nos estudos de vocês, e é através dele que a gente se baseia nos nossos diagnósticos para poder caracterizar se essa criança tem autismo ou tem TDAH. Tá? Dentro do DSM-4, falando já do autismo agora aqui, houve uma modificação, né? Por que nós estamos no 5? Porque a gente teve o 1, o 2, o 3, o revisado, o 4 e agora nós estamos aí no 5. Nós vemos a questão do autismo hoje com duas grandes concepções. Uma alteração na comunicação social desse indivíduo e também nas condutas restritas e repetitivas que ele faz. Né? Então, o que acontece com o autismo é uma alteração nessa questão da comunicação, da interação social desse indivíduo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu não vou me deter muito em detalhes, que a Tiara vai falar, nós não sabemos muito a ordem aqui das questões. O autismo é um atraso no neurodesenvolvimento. Tá? A criança nasce com autismo, ela não adquire o autismo durante a vida dela. Ela nasce com esse transtorno, né? Vai se manifestando a partir bem precoce, nós já temos sinais que essa criança apresenta, porém ele se detém mais e é muito mais fácil o diagnóstico e a percepção, muitas vezes, dos pais, a partir dos 3 anos de idade. Quando a criança já deveria ter adquirido a fase da fala, e ela não adquiriu ainda isso, ou ele não sabe brincar funcionalmente, ele começa a ter problemas muito de birras e outros comportamentos que chamam a atenção da mãe. E muitas vezes o que acontece é que essa criança já vem apresentando os sintomas, não olha para a mãe, não faz uma relação, um sorriso social, vai no pediatra, a mãe fala para ele assim, eu acho que meu filho tem alguma coisa. E o pediatra falou, não, ele é muito novinho, espere, daqui a pouco ele começa a falar. E não é bem assim. Nós temos marcadores de desenvolvimento e o principal marcador aqui é a questão da comunicação. Nós nos comunicamos apenas com a fala? Não, nós temos outras formas de nos comunicar. E essa comunicação é que muitas vezes passa imperceptível para a família, né? Principalmente quando é mãe de primeira viagem. Tanto o autismo quanto o TDAH, nós temos aí milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, e a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que nós temos 1 para cada 100 habitantes. Hoje nós já sabemos que isso já mudou, e se nós pararmos para pensar no autismo propriamente, nós temos a cada 36 crianças que nascem, uma pode ter o autismo. Tá? Então, é cada vez mais. E a gente está falando em autismo, mas eu quero fazer uma correção para vocês. Hoje a gente não usa mais a terminologia autismo. A gente usa transtorno do espectro autista. Vocês já vão ver isso. Existe um estudo que diz que em breve, muito breve, todas as famílias terão um autista no seu núcleo. Não é a minha família, eu, meu marido e minha filha. Não, é o núcleo familiar. Né? Então, a família da Márcia
poderá ter um autista, a família do Joaquim poderá ter um autista. E nós já vamos falando um pouquinho também do TEA como uma diversidade e não como um transtorno, né? A palavra transtorno do espectro autista, que está, inclusive, proposto de ser feita uma revisão desse termo, é justamente para que a gente não se pegue na questão, o que parece transtorno? Transtorno é uma deficiência, transtorno é algo que não está correto. Quando a gente fala em diversidade de comportamento, esse ser funciona de uma forma diferente do que outros, mas ele é tão capaz quanto outros, e às vezes até mais. E é isso que eu quero que vocês mudem um pouquinho a concepção de vocês. Eu sou formada em 85. Quando eu entrei na faculdade, para mim, autismo, quando se falava no autismo, né, era aquela criança que ficava se balançando o tempo todo, que não interagia com ninguém, que não conversava, que não tinha nada, que não pegava nada. Não. Então, assim, isso tudo foi mudando com o tempo e a gente foi vendo que não é bem assim. Esse é um dos níveis do autismo pelo DSM, né, que pode ter uma gravidade maior. Mas a maioria das crianças, das pessoas, né, do indivíduo que tem transtorno do espectro autista hoje, ele pode sim estar inserido e deve estar inserido na nossa sociedade. Então, aqui a gente coloca só uma figurinha, um guarda-chuva, que não existe um autista igual, né, a gente usa esse termo. O TEA é um guarda-chuva com diferentes sujeitos que têm sintomas diferentes. Aqui, as manifestações clínicas, elas podem variar dependendo da intensidade. Existe essa figura que é muito utilizada, mas eu gosto muito de colocar essa figura aqui. Nós não classificamos mais o autismo com leve, moderado ou grave, tá? Nós classificamos ele como nível 1, nível 2 e nível 3. Os níveis acho que você vai apresentar, né? Senão, depois eu falo. Mas nós classificamos a sintomatologia. Eu uso muito esse exemplo de uma régua. Imagine essa régua de 1 a 10 ou de 1 a 100, tá? Onde 0 são poucos sintomas e 10 é muitos sintomas. Quais são os sintomas? Faz flap, não olha nos olhos, não se comunica. Dependendo desses sintomas, a gravidade, porque eu posso não me comunicar, mas não estar em um sintoma muito grave. Eu posso estar em um nível mais leve. Eu me comunico não verbalmente, mas eu me comunico muito bem com uma comunicação alternativa. Então, hoje, a gente classifica nível 1, 2 e 3, sintomatologia, são os sintomas que essa criança apresenta. Nós temos que funcionar, veja, autismo até o dia de hoje, nesse horário, nós não sabemos cura para ele. Não existe uma cura. O que existe são intervenções que ajudam e facilitam o tratamento para que ele funcione de uma forma mais leve, que ele se aproxime do 0, tá? Durante a vida dele, e hoje está bastante discussão sobre a questão do sair do espectro, né, doutor? O sair desse espectro, ele pode sim, a criança ela pode sair do espectro, porque os sintomas estão lá embaixo e quase é imperceptível. Mas será que esse indivíduo, durante uma fase da vida dele, na adolescência, ou quando começa a escola, ou na fase adulta, ele não poderá migrar e ter alguma sintomatologia que venha ser aflorada? Né? Então, isso são questões aí. O diagnóstico, a gente não faz um diagnóstico de olhar. Eu olho para ela e digo assim, ela é autista. Ele tem transtorno do espectro. Ele é TDAH. Não, não existe isso. O que existe são instrumentos formais, além da tua observação clínica, né, além de todas essas características. Mas nós utilizamos vários instrumentos para chegarmos a um diagnóstico. O DSM-5, esse manual que a gente colocou, é o principal deles, que a gente se baseia nele para fazer, mas nós temos o CARS, o CHART, o PRO, e o ADOS e o ADR são os únicos instrumentos considerados padrão ouro internacional como
instrumentos diagnósticos para o autismo. O diagnóstico, quanto mais precoce ele for realizado, melhores serão as possibilidades de intervenção, de estratégias aprendidas por esse ser para que ele leve uma vida o mais normal possível. Não vou ficar me detendo aqui nos indicadores de avaliação, tá? Tem alguns, isso depois se você quiser disponibilizar, pode ficar à vontade, tá? Aqui são os critérios que eu coloquei do DSM, também pela questão de hora não vou me deter a eles, tá? Então são esses os critérios. E uma das coisas que nós temos que lembrar é que o TEA, muitas vezes, ele não vem sozinho, ele vem associado a comorbidades. E uma das comorbidades a qual muitas vezes a criança vem associado é a hiperatividade. Tá? Veja, eu posso ter o transtorno do déficit de atenção e não ser TEA. Tá? E tem muitas pessoas que não são TEA e que têm o déficit de atenção. Porém, tem muitas crianças que têm o transtorno do espectro autista e que também têm a hiperatividade e o déficit de atenção. Além de outras perturbações do sono, seletividade alimentar, síndrome do X frágil, transtornos psiquiátricos, outros transtornos comportamentais como TOC, TOD, entre outros aí. Falando um pouquinho de TDAH, agora só para a gente fazer uma introdução e mesclar os dois, né? As queixas mais frequentes que chegam para nós meu filho não consegue parar. Esse menino tem bicho carpinteiro, ele não para quieto. Daí já vem, às vezes, com o diagnóstico. Ele é hiperativo. E nós temos que cuidar da idade que essa criança está apresentando esses sintomas e perceber, fazer um diagnóstico diferencial. Nem tudo que é agitado é hiperativo. E nem toda a hiperatividade momentânea que a gente possa ter é considerado um transtorno do espectro, né? Para ser transtorno, ele tem que estar vinculado com várias sintomatologias e que cause um prejuízo no funcionamento da vida desse indivíduo e da vida dessa família. Então, aqui, caracterizando o transtorno do neurodesenvolvimento, ele se manifesta muito cedo, durante essa fase, tá? Muitas vezes antes dessa criança ingressar na escola e fica muito mais acentuado nesse período da escola. E ele pode ter 3 sintomas clínicos que a gente diz aí, né? Sintomas cardinais aí. Ele pode ser só hiperativo, ter só essa agitação. Ele pode ter a desatenção e ele pode ser o misto, ter a desatenção e a hiperatividade. E daí, muitas vezes, vem também a impulsividade, né? Então, são os níveis aí de desenvolvimento. Veja, a grande questão, tanto do TEA quanto do TDAH, é que esse indivíduo, essa criança, ela não se ajusta às nossas expectativas quanto pais, quanto à sociedade, à escola e os outros colegas, né? Então, existe uma norma social que foi constituída e que todos nós temos que ficar sentadinhos na escola, um atrás do outro, não podemos se movimentar, porque senão não acontece aprendizagem, né? E eu, como terapeuta ocupacional, tenho que discordar disso, porque cada ser é eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sentada, eu tenho que ficar em movimento. Então, cada criança também tem a sua constituição. Lógico que ficaria uma bagunça se nós falássemos cada um senta do jeito que quer e como quer. Mas qual é o tempo que nós paramos e deixamos essa criança que tem uma hiperatividade ou tem um TEA sentado um na frente do outro sem ter uma característica, sem ter um critério de avaliação e de saber aonde posicionar esse indivíduo? Aí já começamos a falar um processo de inclusão. Tá? A inclusão, ela se dá conhecendo esse indivíduo. Lógico que é difícil para um professor conhecer todas as crianças, mas se ele vai ficar 1 ano com essas crianças, ele tem que se atentar
a conhecer o mais rápido possível, para ver se ela se define em alguma patologia, se ela tem algum problema, para ele poder ajudar com estratégias. Uma das estratégias é, vamos sentar mais próximo do professor, para que ele não tenha dispersão, né, se ele é um aluno desatento, um monte de outras coisas que a gente pode falar na discussão. As intervenções, quanto mais precoce, melhor. Hoje, tanto para o TEA quanto para o TDAH, a terapia comportamental cognitiva é a mais indicada. Depois vem, para determinados casos, a questão do ABA, principalmente para o TEA, ou o Denver. Nós sabemos que tanto o TDAH quanto o TEA tem problemas de integração sensorial, de processamento, de modulação das informações. Então, veja, nós estamos aqui conversando, e vocês estão escutando um barulho do ar-condicionado, não estão? Alguns de vocês nem tinham percebido. Mas, quando eu chamei a atenção, vocês voltaram para esse barulho. Para nós, é um barulho que está lá. E a gente consegue se concentrar na Márcia aqui falando, né? E horas eu escuto, mas eu volto a prestar atenção. A criança com TDAH, né, com esses sintomas, e com o TEA, esse barulhinho fica muito em cima dele e ele não consegue se concentrar, ou seja, ele não tem um filtro para separar os barulhos, as questões externas. Tem crianças que só o fato de mastigarem perto dela, ela não consegue se alimentar. Então tem uma série de fatores aí graves e que a gente tem que saber e conhecer, né? Não vamos estar falando... Opa! Vou voltar aqui porque é importante. Eu não vou estar falando da questão simplesmente das terapias em si, só que nós temos que tomar cuidado com algumas terapias, tá, que vêm como um salva-vidas, né? E que nem sempre funciona. A vitamina B6 é importante, magnésio é importante, mas não é para todo mundo. E nós não podemos ficar fazendo terapias experimentais nesses indivíduos, tá? Então, cuidem com o que se é oferecido aí para eles. Como eu disse para vocês, nós temos que pensar na criança de hoje, o adulto que vai ser amanhã, né? Lembrar que não existe apenas uma luz do conhecimento, mas sim uma necessidade de uma integração, e essa integração, ela se passa por uma equipe. A integração, ela tem que ter uma equipe, é o médico, é o neuropsicólogo, é o psicólogo, é o pedagogo, o TO, o fono, mas principalmente introduzir nessa equipe a família. Porque todos nós esquecemos que a família é a mais importante, é a que vive com essa criança 24 horas. Ela vai para a escola, fica 4 horas lá, vai embora. E se nós não tivermos uma integração desses profissionais, escola, pais, médicos, os profissionais que trabalham com a criança, cada um dá um tiro para um lado, cada um vai para um caminho e nós não chegamos a lugar nenhum. A outra coisa é que eles não são rótulos. Quando a gente faz um diagnóstico, é para que nós tenhamos um parecer da onde que eu vou. É uma fotografia dessa criança hoje e para onde eu tenho que fazer a condução. Não rotular, tá? Ela não é um alimento que possa ser rotulado. Elas são pessoas. Eu sempre digo, não esqueça que essa criança que está na sua mão, ela é o amor da vida de alguém. Então, antes da gente começar a trabalhar com essa criança e achar que a gente sabe tudo, vamos conversar, vamos pensar, vamos planejar, para depois a gente executar qualquer ação. Tá? Conhecer a pessoa como ela é e, principalmente, ver essa criança com as suas potencialidades e não com os seus déficits. Os déficits servem para a gente melhorar, mas nós temos que ver qual é o potencial dela, aonde ela está e aonde eu quero chegar. Avalie, reveja e planeje. Será que vai passar esse vídeo? Você consegue ligar para mim? Existe esse vídeo interessante.
cansado de tentar e não obter resultados. Isso é uma criança hiperativa, será? Bom, nessa hora já tinha chamado o bombeiro e tudo mais, né? Simples. Mas teve alguém que teve que ajudar essa criança, pensou, planejou, né? Então, assim, se existisse um manual, nós estávamos ricos, não estávamos? A gente já teria escrito um livro, já teria feito todas as estratégias para resolver os problemas dele. Então, a pessoa com TEA e TDAH, ela é a única. Ela é única nas suas potencialidades, nas suas competências, fraquezas, e não existe nenhum manual que possa nos dizer como seguir nessa estrada. O convite para vocês é: apaixone-se pelas crianças que vocês trabalham. Apaixone-se por aquele caso específico. Tenham poucos, mas tenham muitos que vão seguir na frente aí de vocês, tá? Assim, cada progresso desse indivíduo é uma conquista de todos nós. Bom, deixo o meu contato aqui para vocês. Quem quiser algum material, quem quiser conversar, conhecer mais sobre o trabalho, eu fico à disposição. Obrigada. Até todos nós. Queria agradecer, então, essa reflexão que a doutora Márcia fez pra gente. Foi muito importante, eu acho que o pessoal gostou bastante. Agora, antes da gente fazer o debate, eu vou passar a palavra para a psicóloga Tiana falar um pouquinho com a gente. Assim? Ok. Uhum. Ok. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo pelo vídeo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a organização do evento, pelo convite. Um desafio falarmos de um tema como esse em 15 minutos. Já pedi para a Júlia para ir me controlando, porque a gente é difícil medir um tema tão complexo em apenas 15 minutos. Então, eu vou apresentar para vocês o que me norteou a minha fala. Eu busquei centrar nas perguntas que a Isa me passou. Então, assim, quais são os pequenos sinais, mas de grande importância clínica para o futuro diagnóstico clínico, para o futuro diagnóstico. Então, eu vou tentar discorrer um pouquinho pelo diagnóstico do TEA e do TDAH. A Márcia já me ajudou muito, porque ela já foi adiantando o assunto. Falar um pouquinho do diagnóstico diferencial entre os dois. Tentando responder como melhorar o acesso a informações confiáveis para profissionais que atuam com a inclusão de crianças. E falando um pouquinho dessa questão da contribuição entre os profissionais da saúde e da educação. E, por fim, falar um pouquinho sobre essa questão da
inclusão, como os profissionais de saúde podem estar em maior contato com o pessoal que trabalha na educação, evitando lacunas da comunicação, que é um desafio em qualquer instituição, em qualquer organização, seja ela da saúde, da educação, ou até mesmo de outras organizações, né, com fins lucrativos. Então, vou passar muito rapidamente aqui, a Márcia já falou. Antigamente, o DSM-4, ele centralizava os sintomas do autismo em 3 aspectos diferentes, como o comportamento rígido, a integração e a comunicação. E o DSM-5, ele coloca apenas 2 sintomas nucleares, porque entende que o comportamento, a integração, a comunicação, ela é muito importante para a integração, e não simplesmente a comunicação, que podia haver alguma confusão entre a capacidade de fala, a capacidade de se comunicar, e que é diferente da integração. E agora, isso saindo do forno, na verdade, nem chegou aqui no Brasil, não foi traduzido ainda, que é a revisão do DSM-5, que traz uma mudança no quesito, no critério A, que trata da integração social e da comunicação social. O que diz o DSM-5? Aonde que está a diferença? Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo colocar aquela luzinha vermelha aqui? Aqui, isso, aqui. No DSM-5, no texto original, para uma criança ser caracterizada como TEA, ela tinha que manifestar pelo que vinha seguido abaixo, que são os déficits na reciprocidade socioemocional, os comportamentos comunicativos e as dificuldades nos relacionamentos. E, na sequência, o critério B, que tem a ver com comportamento repetitivo, que tem que se manifestar por 2 desses tipos de comportamento: ecolalia, estereotipia, rigidez, interesses restritos, hipo ou hiperatividade. E os critérios C, D e E, que falam dos sintomas precoces, ou seja, esses comportamentos têm que ser manifestados no início do desenvolvimento, prejuízo significativo no funcionamento, e não podem ser melhor explicados por deficiência intelectual ou por transtorno global do desenvolvimento. O que essa revisão trouxe aqui no critério A? O texto foi mudado assim como manifestado por todos os itens que estão aqui embaixo. Ou seja, para que, a partir deste ano, embora o critério A, B, C, D e E não tenham sido mudados, mas agora, para uma criança ser diagnosticada com TEA, ela tem que apresentar todos os quesitos do primeiro critério, do critério A. E quais são, então, agora respondendo à segunda pergunta, quais são os sinais de importância clínica nos marcos do desenvolvimento? Vocês são novos, não devem ter já ouvido falar, mas, assim, há um tempo atrás se dizia que a criança ficava com autismo porque a mãe era uma mãe fria, uma mãe gelada, né? E o Freud, assim, só aumentou, né, a culpa da mãe, porque a criança tem autismo por causa da mãe. Quando, na verdade, como a Márcia disse, é um problema do neurodesenvolvimento. Então, acontece alguma coisa no desenvolvimento cerebral que impede, que dificulta a comunicação daquela criança com o seu meio. Então, por exemplo, o que a gente tem que ficar atento? Né? Já nos primeiros 6 meses, primeiro, antes de falar do olhar e do interagir
em outras situações. Gente, nos primeiros dias, quando a criança vai mamar, quando o bebê vai mamar, seja né, uma amamentação né, natural no seio da mãe ou por meio da mamadeira, para tirar um pouco o peso da mãe, né, que é ela que é responsável, os pais também são responsáveis, é natural na criança ela olhar. Então, assim, a criança está brincando, está pequenininha, com 1, 2 meses, não olha. Na hora que a mãe faz uma brincadeira, não tem nenhuma expressão. Por exemplo, aqueles sons, aquela lalação, aqueles sons guturrais, babá, lá, 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 aquela coisa. Eu me lembro, a gente que é da área, e quando a gente é mãe, a gente fica muito preocupada com o filho, né? Então, eu me lembro que a gente faz todo o acompanhamento, desenvolvimento, antes de nascer, e quando nasce, ai, que legal, está perfeitinha, tem braço, tem mão, tem pé, enxerga, bate uma porta, a criança se assusta, está ouvindo, a gente já faz, assim, né, meio que um escaneamento da criança, mas a minha preocupação maior era que ela não fosse autista, ou não tivesse autismo. Então, mais importante para mim do que a amamentação, com 2 meses, quando ela começou a fazer uns sons com a boca, e eu comecei a conversar com ela, e ela me respondeu. Falei, nossa, daí eu fiquei tranquila, né? Ela está tendo um desenvolvimento. Então, esse tipo, assim, aquela coisa de sorrir quando a mãe brinca, mostrar a língua, sabe aquela coisa assim, nem de bebê, de você vai trocar, brinca com a fralda, tutu, e a criança dá risada. Esse tipo de coisa mostra que a criança está interagindo, ela não está falando, mas ela está tendo uma comunicação com a mãe, ela está fazendo questão de fazer parte deste mundo aqui fora. E outras coisas também, como aos 2 anos já olhar para pedir outro, dar a mim, ou às vezes não fala, mas ir buscando, apontando que quer alguma coisa para levar você até perto do gatinho, do passarinho, seja lá o que for, né? E também, já com 2 anos, ela já é capaz de responder apropriadamente à dor de outra pessoa. Então, por exemplo, alguém se machucou, alguém está chorando, a criança ela tem que ter isso se chama teoria da mente, a capacidade de conseguir deduzir ou supor que tem alguma coisa passando pela mente ou pelo pensamento daquela pessoa que eu desconheço. Na sequência, gente, aos 3 anos, durante a pré-escola, o ensino fundamental, ter essa capacidade também do faz de conta. Normalmente, a criança com TEA, ela não tem uma brincadeira funcional. O que é uma brincadeira funcional? Ela pega o patinho, ela vai fazer de conta que um é mamãe, outro é filhinho. Se é um carrinho, ela vai pegar e vai fazer de conta que o carrinho está andando pelo caminho, enfim. Se é avião, que vai voar. Normalmente, essa criança pega o avião e fica girando a rodinha, fica, às vezes, cheirando, fica tentando descobrir aquele brinquedo de uma outra forma, e não utiliza essa coisa, né, da fantasia. Né, sem contar daí outras, na medida em que vai crescendo, o compartilhamento de interesses na escola com os pares, a coisa de tomar iniciativa, como se relaciona com pessoas estranhas. E aqui, gente, só para ressaltar, às vezes, como a Márcia disse, nem sempre um atraso no desenvolvimento psicomotor e da linguagem significa TEA. Tem outros problemas do neurodesenvolvimento que dão esse diagnóstico. Mas, assim, a criança chegou 1 mês, 2 meses, ela não segurou a cabecinha, 6 meses, ela não senta, opa, aí tem que ver mais de perto. Pode não ser autismo, pode ser uma outra coisa, mas tem que ficar atento. E também, gente, uma coisa que no TEA é muito comum, assim, a criança tem todo o desenvolvimento psicomotor, com 1 ano e 1 mês está andando, a questão dos esfínteres também, está tirando a fralda, tudo. Quando chegou assim lá pelos 2 anos e meio, 3,
aquilo que ela falava, ela não fala mais, ela já não quer contato, já não quer que peguem ela, barulho. Então, assim, também existem casos onde a criança começa a perder habilidades já adquiridas e, né, vai se investigar, né, ela começa a ter comportamentos do espectro, né? Outros sinais de grande importância clínica em qualquer idade. Manipulação do ambiente. Então, por exemplo, eu tive uma criança que quando ela entrava no ônibus para ela ir até o médico ou ir até a consulta, se ela não tivesse possibilidade de sentar em determinado banco do ônibus, ela tinha crises de birra, se jogava no chão, se enfiava debaixo daquele banco, até ela conseguir fazer com que aquela pessoa levantasse e saísse. Né? Claro que isso gera uma série de transtorno para a mãe, que é julgada. Imagine, essa mãe que não dá limite para o filho. Né? A utilização das pessoas a seu redor. Muitas vezes a criança, por não querer fazer contato direto com o ambiente, ela usa a mão do adulto e põe em cima daquilo que ela quer que o adulto pegue e alcance para ela. Resistência à mudança, né, esse exemplo que eu falei, do menino que quer sempre sentar no mesmo lugar. Uma ordem rígida de tempo e lugar. Então, por exemplo, se muda a sequência do que vai acontecer em casa, se muda o caminho da escola, tem problema, tem crise de choro. Seletividade alimentar. Muitas vezes não se dá essa seletividade alimentar só porque eu só gosto de miojo, porque eu gosto de massa. Muitas vezes, a seletividade se dá por conta dessa rigidez. Então, por exemplo, eu não gosto de frutas, não porque eu não gosto do gosto da maçã, é porque a primeira vez que eu comi a maçã, ela tinha um gosto. Daí, a segunda vez que a mãe comprou a maçã, ela tinha, ou ela era um pouco mais ácida, ou ela era um pouco mais azeda, então eu não gosto da fruta, porque ela tem essa variação de gostos e eu não gosto de variar, né, porque eu tenho o TEA. E uma outra coisa também, assim, é por isso que eles têm preferências por produtos industrializados, porque o produto industrializado, eles têm sempre o mesmo gosto, né, por isso que eles têm a coisa de sempre a mesma marca. Eu tenho um sobrinho que tem autismo, e ele adora batata frita. Então, eles foram lá em casa, o que eu fiz? Comprei batata frita, né? E eu não me atinei que tinha que ser da marca Lans. Existe essa marca, né? Lans, né? E aí, eu coloquei, né, na tigelinha, levei lá para servir. Claro que ele não comeu, né? Daí, eu me toquei, né, que a textura é diferente, não era parecida, mas ele não quis comer. Então, essa seletividade não tem só a ver com a questão do gosto, em termos de gostei ou não gostei. Tem a ver com a questão diferente, né, de diferença, e eles não gostam de coisas diferentes, eles preferem a mesmice. Análise sensorial, como eu já falei, a falta de foco ou hiperfoco, falta de iniciativa e interesse, hiperatividade, as estereotipias e a ecolalia. E o déficit de atenção, gente, e a hiperatividade, de acordo com o DSM-5, que não teve muitas mudanças em relação ao DSM-4, tanto é que um dos instrumentos que é muito utilizado hoje para a identificação do TEA, que eu já vou mostrar para vocês daqui um pouco, é o SNAP-4, porque ele foi construído em cima do... Obrigada. Ele foi construído em cima do manual passado. Então, eu vou passar rápido, porque a Márcia já falou bastante, mas assim, né, também são 5 critérios: o padrão persistente de desatenção e hiperatividade. A desatenção tem que estar em torno de 6 meses, frequente em até 6 meses, estar presente antes dos 12 anos de idade, tem que acontecer em mais do que 2 ambientes, tem que interferir tanto no ambiente social, profissional, na escola, e eles não podem ser melhor explicados por outro transtorno mental. Porque, gente,
hoje em dia é muito comum, eu tenho TDAH, eu sofro de falta de atenção. Nem sempre a falta de atenção, ela caracteriza um TDAH. Né? Porque, por exemplo, eu posso estar, na verdade, com ansiedade. Né? Eu estou passando por uma situação e eu estou realmente tendo falhas, estou negligenciando estímulos, mas isso se deve à ansiedade, e não, porque o transtorno, depois eu imagino que o doutor vai falar em seguida, ele tem a ver com uma arquitetura neural. E uma outra coisa aqui, que nós já vamos falar também da importância da comunicação entre as equipes, terem 2 ambientes. Eu estou atendendo um menino que eu enviei para a escola essa ficha. Então, assim, esse é o SNAP 4, como eu falei para vocês. Então, assim, as pessoas, né, os cuidadores de casa, os pais, os professores, eles têm que responder aqui se esse comportamento manifesto, ele acontece só um pouco, bastante ou demais. Então, para a criança ser caracterizada como uma criança que tem um déficit atencional, ele tem que preencher, no mínimo, 6 ou mais desses comportamentos. No caso desse menino, que eu estava investigando se tinha TDAH, ele preencheu todos aqueles critérios lá, o A, o B, o C, o D. Mas, quando chegou aqui, o pai e a mãe preencheram de uma forma que acham que ele tem mais do que 6 comportamentos de desatenção, mas os professores da escola e o professor de judô, não. Então, aqui na segunda tela, não vou, pela questão do tempo, me deter, mas são os comportamentos sugestivos de hiperatividade. Então, assim, aí mostra a importância do como é importante essa comunicação entre os profissionais da... Que bom, né? Assim, a gente deu uma acordada, assim, né? Deu uma agitada, assim. Então, aqui, gente, as diferenças entre os comportamentos de TEA e o TDAH. Os prejuízos atencionais, no TEA, muitas vezes as falhas são o hiperfoco. E no TDAH é a sustentação. O comportamento difícil, no caso do TEA, é a inflexibilidade, o apego à mesmice. No TEA é o contrário, ele tem dificuldade de se controlar porque ele odeia a mesmice, ele quer a novidade. E os prejuízos sociais, aqui, o isolamento é porque ele não consegue se relacionar bem com o ambiente, ele prefere se isolar. No caso do TDAH, não. Ele tem a falha na regulação emocional, tem prejuízo nessa compreensão do que o ambiente espera, mas é mais uma questão de falta de regulação, ele não consegue se controlar e se conter. Na sequência, gente, aqui, de uma maneira, mostra como nós estamos em sintonia, as contribuições, né, dos profissionais, né, como que o pessoal da educação pode contribuir para os profissionais da saúde, relatórios de observação, habilidades acadêmicas, estratégias já utilizadas. Aqui, como eu coloquei agora para vocês, um diagnóstico de TDAH ou não vai depender da observação criteriosa que a escola faz daquela criança que está sendo avaliada. Ao profissional da educação, o que a TO, o psicólogo, o neurologistas podem passar para o profissional que está com a criança lá na sala de aula? A identificação das forças e fraquezas cognitivas, né, quais são as funções que estão bem, a compreensão do quadro do diagnóstico, acompanhamento e evolução do progresso da criança. E aqui, embora não tenha sido me pedido, mas eu, da mesma forma como a Márcia, eu não acredito, gente, num trabalho com a criança se a gente não inclui a família. Não adianta nada, cada profissional aqui, embora seja um desafio a gente trabalhar de uma maneira integrada, mesmo que os profissionais compartilhem os seus conhecimentos e cada um entre com uma pecinha do quebra-cabeça, se a gente não incluir a família. Nós temos que pegar essas pecinhas, né, e atender a família. E como? Né, através de uma integração. E o médico não precisa estar trabalhando no mesmo espaço que o professor, que o psicólogo, que o TO. Né? Eu tenho, assim, reunião para estudo de caso.
pode ser marcado, e a família tem que estar junto, não adianta marcar. Gente, esse é o maior desafio da minha experiência profissional. Se o professor está lá na escola, o psicólogo na clínica, o TO na clínica, o médico na unidade de saúde, isso não vai, cada um puxa a criança para um lado e a coisa não acontece. A gente tem que, por contato telefônico, por reunião, né, principalmente a escola, né? Porque, assim, eu vou ter que falar isso, assim, né, vocês vão ser médicos, mas assim, é muito fácil você atender uma criança, ela pode virar ao consultório, mas ela ficou ali 15 minutos, meia hora e foi embora, né? A mesma coisa é o psicólogo ou é o TO, mas quem segura a barra da criança mesmo que precisa de estimulação é o professor que está na escola e a família que está em casa, né? Então, precisa de uma rede de apoio, precisa de um trabalho psicoeducacional. Então, trocando as informações, qual é o plano de ação, qual é a meta, então, quais são as necessidades da criança e desta família, o que a família precisa saber nesse caso, até o que o professor precisa saber, isso, né, o psicólogo me faltou colocar ali, o que a família já fez, já tentou e deu certo, o que precisa aprender para fazer melhor, de tudo que essa criança precisa, por onde nós vamos começar, o que é a prioridade, o que a família precisa aprender e o que precisa ser considerado nesse programa psicoeducacional. Que estratégias nós podemos utilizar para essa família se sentir mais empoderada. Então, aqui, eu trouxe para vocês um modelo de Slutsky, que é assim, qual é a rede de apoio que a família tem, e mais, que nós também, profissionais que estamos com aquela família, podemos contar. Então, eu vou dar para vocês um exemplo bom e um exemplo ruim. Esse exemplo ruim foi eu vivi. Então, nós tínhamos uma menina numa escola da rede pública da região metropolitana que tinha um problema de TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Morava com a mãe, tinha muitos problemas sociais. Ela fazia acompanhamento com o médico na unidade de saúde, com o psiquiatra, e atendimento de psicologia no Centro de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Educação. Idas e vindas, problemas, chama a mãe não dá o remédio, e toda aquela situação difícil, até um dia que eu lá na Secretaria de Educação, Tiara vem aqui, porque fulana quebrou a escola. Como assim quebrou a escola? Cheguei lá, gente, a patrulha escolar, vocês sabem, né, que tem a patrulha, em alguns patrulha escolar, e eu entrei dentro da sala da diretora, estava tudo virado, né? E o guarda, né, pensa a que ponto se chegou. Claro que, passado uma situação como essa, o caso foi até para o Ministério Público, a ponto de nós termos que fazer uma reunião com a mãe, com a Conselho Tutelar, com a diretora da escola e os profissionais envolvidos. Mas, assim, dá para se entender, assim, a mãe, ela era prostituta, ela não tinha dinheiro para comprar o remédio e não dava, ou se ganhava o remédio, ela não estava em casa para ela dar. Então, assim, é uma série de situações onde todas as pessoas se sentem imobilizadas, porque é uma questão social, né? Naquela época, né, me faltou tentar ver e analisar a situação dentro de uma visão como essa. Então, por exemplo, dentro do núcleo familiar, tem alguém do núcleo mais íntimo com quem essa mãe pode contar? Se não é da família, né, algum vizinho próximo que seja de confiança, né, dos terapeutas ou do professor que está numa esfera um pouquinho mais afastada e numa esfera maior, né? Então, dentro do sistema de saúde e agentes sociais, né, o médico ou das relações comunitárias na pastoral da criança, né, seja qual é a instituição que essa família pode contar. Na escola, o pedagogo, eu falei que eu tinha duas experiências, uma boa e uma ruim. A minha sobrinha trabalha como professora numa escola,
que fica ali no Parolim, que é uma situação, né, uma localização com bastante dificuldades sociais. Uma experiência de sucesso, assim, quando uma criança precisa de um atendimento com o neurologista, já sabendo que a família tem dificuldade, que ela não vai levar no clínico para ser encaminhado para o neurologista, que tem todo aquele procedimento, o pedagogo ou a diretora fala com a coordenadora da unidade de saúde e elas já se comunicam. Então, assim, essa integração entre os sistemas, ela tem que acontecer, porque se ela não acontecer, quem vai sofrer mais é o pessoal, né, da educação, que está com eles na sala de aula, e a família. Aqui, gente, para encerrar, a partir disso, quais são as adaptações necessárias à inclusão? Né? A quantidade de adaptações necessárias, o tempo, o suporte, né? Qual é essa criança demanda que tipo de suporte? Que didática que precisa, qual é o nível de dificuldade dessa criança, que forma de respostas. Lembrando que a criança com autismo, ela não, muitas vezes ela não parece que tem autismo, então já existe uma identificação já socialmente bem difundida, né, o crachá com esse padrão do quebra-cabeça. E aqui exemplos, gente, de adaptações com estratégias organizativas para a escola e a família em casa. Então, assim, o que eu tenho que mudar no ambiente? Então, se a criança tem autismo, e ela precisa, ou mesmo a criança com o TDAH, que tem dificuldade de focar, e dentro lá da avaliação neuropsicológica se viu que ela tem maior facilidade com estímulos visuais, que estímulos visuais eu vou usar na escola e a família vai usar em casa para ela poder ter sempre a mesma forma, porque senão a família trabalha de um jeito, a escola trabalha de outro, e assim sucessivamente. As estratégias relativas aos conteúdos também, né, que tipo de objetivo, as avaliativas, as didáticas, as temporais, eu não vou ficar me estendendo muito aqui, mas acho que é importante, embora quem está aqui presencialmente não vá trabalhar, muito provavelmente, na área da educação, mas vai poderá contribuir informando as equipes com informações que vão fazer a diferença nesse processo, né, de inclusão. E, por fim, gente, né, eu quero terminar aqui me utilizando das palavras de Maria Cecília Rafael de Góes, que não é o déficit em si que traça o destino da criança. Esse destino ele é construído pelo modo como a deficiência é significada, pelas formas de cuidado e educação recebidas pela criança. Enfim, por todas as experiências que lhes são proporcionadas. A minha esperança é que essa geração que está mais, vocês que estão vindo aí com mais flexibilidade para aquilo que é diferente, para aquilo que não é o tradicional, consiga também entender as pessoas, assim como a Márcia falou, as pessoas com TEA não como um a menos, e sim como pessoas mais complexas, mas que trazem uma riqueza, uma neurodiversidade, uma forma diferente de funcionar no mundo, da mesma forma que as pessoas com TDAH, que são pessoas mais criativas, que não são tão quadradinhas assim. Tá ok, gente? E aqui, para saber mais, eu deixo aqui a tela. Esse site aqui ele tem bastante vídeo para que a gente veja na prática. Eu digo para vocês que o diagnóstico de TEA é um dos mais difíceis de dar. Precisa realmente de uma equipe multidisciplinar, porque é muito sutil. Às vezes entram crianças no consultório e você olha assim, essa criança não tem pautas autistas. A gente vai aplicar o ADOS, nossa, né? Porque é muito... Por isso que agora, com os novos critérios do DSM-5,
tem muitos adultos que estão se identificando com o transtorno, porque passaram a vida inteira sofrendo, achando que eram ansiosos, que eram, né, mas na verdade tinham alguma coisa aí relacionada ao autismo. Tá ok, gente? Então, muito obrigada. Passo a palavra, então. Eu passei quanto tempo? Obrigada. Bom, então eu vou pedir para a gente se reunir aqui de volta, para a gente começar a nossa discussão. Quer trocar? Acho que essa cadeira está muito baixa. Ela abaixou. Bom, então a gente vai começar com algumas perguntas que a gente recebeu por forms, né? Essas perguntas vieram de profissionais da educação e da saúde. A gente enviou para algumas escolas, para alguns centros que falam sobre o TEA e o TDAH. A primeira, na verdade, vai ser um combo, direcionada para o Dr. Gustavo. Existe muita dúvida no diagnóstico do TDAH, se é necessário fazer algum exame complementar e, principalmente, se existe algum indicativo, alguma característica que elimine a possibilidade de ser TDAH com segurança. Boa noite a todos. Elas me deram 2 minutos para falar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar respondendo essa pergunta de uma maneira bem objetiva. Não existe nenhum exame para o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Adianto também que não há exame complementar específico para o transtorno do espectro autista. Quando a gente fala em exame é uma palavra ampla. A gente faz o exame físico, a gente faz o exame clínico. O exame complementar à base de exames, ressonância, tomografia, eles têm um aspecto extremamente anatômico. Eu vejo o cérebro, eu não vejo como funciona. Então a gente não diagnostica transtornos do aprendizado, transtorno do desenvolvimento, transtornos relacionados ao comportamento. Eles não são diagnosticados, nunca serão por um exame de imagem. Por isso a necessidade de critérios clínicos e principalmente de ao longo do tempo a gente refinar esses critérios. Quando a gente vê lá assim, DSM-4, 5, 6, 7, 8, a gente imagina que está sendo melhorado porque antes era ruim. Na verdade não, a gente desenvolve pela questão cultural, o mundo muda e a necessidade e até a visão da gente, a percepção de sintomas, de percepção de doenças ou transtornos que antigamente existiam, hoje a percepção é diferente. Por quê? A nossa necessidade é diferente, nosso comportamento é diferente, nossas atitudes, nossas ações, nosso entendimento é diferente. Então há necessidade de refinamento dos critérios diagnósticos, clínicos, não simplesmente porque antes era ruim ou a gente não entendia, porque realmente o desenvolvimento da humanidade é dinâmico, a gente ruma ao progresso e a gente tem que progredir dessa forma todo critério diagnóstico, toda análise diagnóstica, todo exame, toda percepção. Então a próxima, aqui também para o Dr. Gustavo, como é que a gente diagnostica as meninas, já que os meninos geralmente são mais diagnosticados mais facilmente, né? Então como é que a gente percebe esses sintomas, esses sinais, principalmente nos primeiros anos de vida? Do TEA ou do transtorno da atenção? Do TDAH. De maneira geral, o transtorno do espectro autista ele tem um diagnóstico muito mais difícil na mulher por diversas questões, né? O transtorno do déficit de atenção é extremamente importante de diferenciar, que está falando de duas coisas muito diferentes, embora possa conviver, como pressão alta e diabetes convivem muita gente. Tá? Existem algumas familiaridades entre os espectros, mas quando a gente fala de transtorno do déficit de atenção, a gente está falando então da limitação ou dificuldade, não só em manter-se concentrado, ou ter uma atenção mantida, mas a gente está falando de uma relação global entre limitação do aspecto doméstico, desde as coisas simples do cotidiano, do aspecto acadêmico e profissional, do aspecto de lazer. É muito comum a gente falar em transtorno de atenção e imaginar que eu tenho dificuldade para fazer aquilo que eu não gosto. Veja, eu também tenho, eu acho que todo mundo tem.
E quando a gente fala em interesse, em estímulo externo, levando a gente a maior impulso, ou maior facilidade, isso é uma coisa natural do ser humano, eu diria de qualquer espécie animal. Agora, quando a gente fala em aprendizado, em transtornos relacionados a manter concentração, atenção, a gente fala em todos os aspectos, então, de maneira global, tanto no lazer quanto do aspecto acadêmico e profissional. Mas a gente pode desenvolver ferramentas, e é necessário, como tratamento, ou então, tendo o transtorno de atenção, ou não tendo o transtorno de atenção, que a gente desenvolva ferramenta ao longo do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, seja ele neurológico, ou seja na própria maturidade. À medida que eu vou crescendo, eu vou arrumando ferramentas para eu não atrasar e a minha esposa não brigar comigo. Ou eu vou arrumando ferramentas para eu cumprir aquela prova de matemática, mesmo sem eu ter entendido absolutamente tudo. Mas eu desenvolvo ferramentas. Isso faz parte do desenvolvimento neurológico e do desenvolvimento do ser humano. Muitas vezes, algumas pessoas podem ter facilidades e desenvolver por aspectos culturais ou às vezes até mesmo pelo sexo feminino, por ter mais facilidade por certas questões. Mas, de maneira geral, o transtorno de déficit de atenção, ele afeta homens e mulheres, mas a gente pode desenvolver ferramentas quanto a isso. No transtorno do autismo, no transtorno do espectro autista, o diagnóstico é difícil na mulher, na menina, por diversas questões adaptativas, muito semelhantes em relação a poder desenvolver mais socialmente ou pelas questões culturais, né? Talvez por esse componente, mas é por isso que a gente entende que há menos transtorno do espectro autista ou diagnostica-se menos na mulher, né? Mas só para a gente colocar o link entre as diferentes entidades. Obrigada. Agora a gente tem uma pergunta para a doutora Márcia. Eles perguntam sobre como é que a gente trabalha com crianças que apresentam algum espectro autista e outras síndromes em conjunto. Acabam tendo síndrome de Down, alguma situação assim dentro da escola. Como é que a gente faz esse manejo? Eu digo sempre que, para que eu possa tratar qualquer coisa, para que eu possa intervir, eu preciso conhecer, né? Independente do que é mais prevalente. Eu posso ter um diagnóstico de TEA, como eu expliquei para vocês no slide, e eu tenho comorbidades. As comorbidades que a gente chama associado. Eu posso ter uma síndrome de Down e ter um autismo? Posso, tá? Eu posso ter uma deficiência intelectual e ter um autismo? Sim. Uma esquizofrenia em uma adolescência e ter o TEA como um diagnóstico de base, se chama de diagnóstico de base, né? Pode. Então, eu preciso saber o que está interferindo mais na qualidade de vida dessa pessoa. Esse é o principal início de tratamento. Eu tenho que ver aonde, que nível essa criança está de aprendizado, do seu desenvolvimento e quais são os prejuízos. E aí a importância de integrar a família, porque eu posso trabalhar a seletividade alimentar, que não deixa de ser uma comorbidade, tanto para o TEA quanto para o TDAH, e para a família não incomodar a seletividade alimentar. Essa criança, ela come o arroz, o feijão e a batata frita e o nuggets, e para ela está ótimo, não tem problema nenhum. Ela está desenvolvendo, o pediatra diz que ela está crescendo, mas o comportamento de birra, o não permanecer sentado, é um fator maior, tá? Então, eu tenho que saber o que está atrapalhando esse desenvolvimento dessa criança, o que está em primeiro, segundo e terceiro lugar, e daí criar as ferramentas, as estratégias, como eu digo e o doutor coloca como ferramentas, para que a gente possa desenvolver. Tá? Eu já peguei crianças com TEA, com deficiência visual, junto, e que a deficiência visual ela é muito mais grave do que o próprio TEA, porque ela tem que aprender a ter habilidades manuais para poder desenvolver. A questão da hiperatividade, que é muito comum o TDAH e o TEA, né? Então, a criança, o TEA, a sintomatologia dele pode estar ali, ela é autista, mas a hiperatividade ou o déficit de atenção dela não permite que ela sente para fazer uma tarefa.
Então, eu tenho que conhecer esse todo para eu poder intervir. Obrigada. Agora a gente vai com Tiana. Tiara. Desculpe. Você falou bastante, né, dessa inclusão da família. E tem uma pergunta aqui junto assim: como é que a gente pode cuidar da parte emocional das crianças que têm síndrome de deficiência junto ao atendimento, e como é que a gente inclui a família nesse tratamento também, porque não é só a criança que você trata. Bom, eu diria que o trabalho começa com a família, né? Porque se naquele plano de ação que eu propus, onde a gente vai ver o que a criança precisa, o que a família precisa saber, o que precisa ser feito, qual que é a prioridade, eu digo assim, independente se a criança tem 8 anos, se ela tem 10 anos, a criança tem que participar das decisões e a família também, porque senão não há engajamento. Então, assim, o que incomoda mais a criança? Né? Então, assim, você falou da questão emocional. Claro que há uma dor já no que se recebe o diagnóstico, porque, gente, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, no mundo que nós vivemos hoje, não é só as questões sociais que determinam uma dificuldade da família lidar com aquela criança que veio diferente, que veio com TDAH ou que se descobriu com TEA. A gente vê lidar com uma criança hiperativa, comórbida com o TDAH, com TEA, pensem vocês no dia a dia de vocês, na família de vocês, como é que vocês, qual é a rotina quando vocês levantam, enfim, imagino aqui que nenhum de vocês tem filhos, mas se vocês tivessem um filho que demandasse mais atenção do que, entre aspas, normalmente uma criança precisa, né? Qual é o tipo de apoio, de suporte vocês teriam? Então, a questão da dificuldade da família, seja a família tendo uma dificuldade social, ou mesmo uma família que tenha boas condições econômicas, principalmente a mãe, ela é muito sobrecarregada. Porque, às vezes, até ela pode contar com a avó que fique com a criança, para ela dar conta da sua questão emocional, né? Porque daí muitas vezes a mãe fica exausta e ela não consegue deixar um final de semana na casa da avó, porque ela tem medo que a criança com TEA tenha lá uma crise de birra e a avó não saiba lidar com aquilo. Então, como lidar com as questões emocionais? Primeiro definindo as prioridades, por onde começar, e traçar esse plano de ação. Quando acontecer isso, o que fazemos? Eu acho que as questões emocionais, elas perdem um pouco o peso na medida em que as pessoas envolvidas, sejam da família ou não, aprendem a lidar com aquilo, né? Então, a primeira vez que a criança tem uma crise de birra no ônibus e se enfia debaixo do banco e faz isso, claro que pensa o estresse daquela mãe, que se vê julgada pelas pessoas que estão ali, que não sabem que ele tem TEA, e que, né, claro que ela sofreu, claro. Então, assim, mas daí, ela leva para a equipe, como que eu vou lidar com isso? Quando acontecer de novo, o que pode fazer? De que forma nós vamos modelando o comportamento daquela criança, até que ela pegue um ônibus, né, e aceite sentar, né? Como que eu posso fazer isso antes dele entrar no ônibus, né? Então, e aí são estratégias, né? Começa na escola, vai sentando em lugares diferentes, no carro com o pai, e assim sucessivamente. Bom, infelizmente a gente teve um pequeno atraso no começo, então eu vou já começar a fazer o encerramento agora. E eu queria uma mensagem final de cada um de vocês para eles. Aqui a maioria são futuros médicos, então
como é que eles podem ajudar nesse processo, né, como médicos generalistas, no processo de inclusão nas escolas, na família, em todos os lugares? Eu acho que, em primeiro lugar, o conhecimento. Nunca deixem de buscar ajuda, cooperação e conhecer aquilo que vocês vão trabalhar. Em segundo lugar, eu pediria para vocês, nunca rotulem uma família ou uma criança. Vejam eles como um indivíduo, como uma pessoa, e não como um rótulo. Tá? E não passe despercebido, não sejam negligentes de deixar para o colega que deu o diagnóstico. Se for da responsabilidade de vocês, assumam e façam isso da melhor forma. Porque o atraso em um diagnóstico, tanto de uma criança com TDAH ou de TEA, pode ser um risco para o futuro dessa criança. Então, sejam bem-vindos a esse campo de estudo. Ele é maravilhoso. Eu acho que quem escolher essa área vai ser muito feliz, mas vai ter um desafio grande pela frente. E vejam o indivíduo como uma pessoa capaz, mesmo com as suas dificuldades e deficiências. Bem, eu acho que a chave para tudo, de fato, é compreensão, né? O preconceito, ele existe quando a gente não tem entendimento sobre qualquer situação. A partir do momento que a gente entende as limitações de outra pessoa, ou de alguém que seja pelo diagnóstico de um transtorno déficit de atenção, ou um transtorno do espectro autista, a gente tem entendimento das limitações dele, mas, sobretudo, a gente tem entendimento que nós temos as próprias limitações. Às vezes, as limitações do outro, as limitações são diferentes, mas igualmente ele possui as limitações. Então, às vezes, a limitação dele para entrar dentro do ônibus e sentar na cadeira, mas há uma facilidade imensa para outra área que eu não possuo, que é uma limitação minha. Entender isso dá para a gente liberdade e deixa a gente um pouco mais distante do preconceito. Como que a gente vai fazer para incluir alguém? Eu tendo compreensão dessa situação, entendendo que a posição do outro não é muito diferente da minha, ela só é levemente do lado, levemente do lado, encostada, mas ela não é muito distante, não. Então, acho que caminhando nessa linha, né, da compreensão e do rótulo, porque quando a gente rotula, a gente está vendo um objeto, está ali, né, vendo alguém que está longe, né, que não está do lado, né, doutor? Então, assim, eu acho que nós da área da saúde, a gente se prepara, e eu imagino que vocês, na área médica, mais até, no sentido de se trabalhar para não se envolver emocionalmente. E o fato de você enxergar aquele que está do lado mais perto, pode muitas vezes fazer com que a gente se sinta fragilizado e não conseguir enxergar aquilo que a Márcia disse, que aquela pessoa que está na minha frente é o grande amor de outra, né, de alguém, né, que é o filho amado de alguém, ou seja, né, o marido, enfim. Eu acho que é essa questão de compreensão, humildade também, de saber que a gente não sabe tudo e que a gente pode perguntar para o colega profissional. Né? De novo, eu vou citar duas situações, uma boa e uma ruim. Começando pela ruim, num exemplo de uma coisa que eu acho, né, espero que ninguém daqui seja, eu fazendo a avaliação de uma menina, eu precisei falar, encaminhada por uma neurologista, mas era uma mulher. E eu precisava tirar uma dúvida e liguei para a neurologista, falei com a secretária, a primeira vez não, deixei recado, a segunda vez não estava, deixei recado, na terceira vez eu falei, me apresentei, olha, eu preciso falar, a doutora fulana de tal não fala com o psicólogo. Então, assim, aquilo para mim foi né, e naquela situação que eu falei para vocês da região metropolitana, nós tínhamos um médico psiquiatra muito bacana, que era da área pública, gente.
E a área pública tem 15 minutos de sessão. De consulta. Naquele dia, ele chamava a mãe, a criança, o professor, o profissional psicólogo, fonoaudiólogo, que estava com a criança, atendendo a criança. Então, assim, que tinha essa sensibilidade, que não se envolvia com o paciente, mas sabia que ele estava do lado e era o amor de alguém. Então, né, esse é o recado final para vocês. Espero que vocês sejam muito felizes e tenham muito sucesso na carreira de vocês. Bom, gente, então agora eu queria... Podem? Eu queria agradecer muito os 3 convidados da nossa noite. Foi excelente, foi muito bom ouvir o que vocês tinham para nos dizer. E eu declaro encerrado, então, o nosso ciclo de mesas redondas sobre inclusão escolar, abordando desde o nascimento até o momento da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Em nome da IF, eu, como diretora do Comitê de Direitos Humanos e Paz, eu queria agradecer a participação de todos vocês, dos estudantes, dos profissionais que participaram dos 3 dias de evento. E eu também queria agradecer de forma especial os nossos 9 convidados e a nossa moderadora, porque eles abrilhantaram muito as nossas noites de quinta com o conhecimento e as vivências tão especiais que nos fizeram refletir de formas muito importantes sobre o nosso futuro médico e dos professores que estão participando também. Além disso, eu também queria lembrar que para a realização do evento a gente teve envolvimento de muita gente. E eu queria agradecer o esforço de cada um desses. Então eu vou citar aqui o nome dos CLs: Isabela Camilotti, Isadora Kerster, a Ana Piai e o Arthur Beninca, e também do Guilherme Prestes, que não é CL, mas ele salvou a gente com a parte de transmissão. Também da Val, que ajudou muito a gente em todo o processo. E eu devo dizer que foi muito gratificante estar ao lado de todos vocês durante esse evento completo. Então, eu queria agradecer todo mundo e lembrar que os certificados podem chegar em até 3 meses, então não se preocupem com o tempo. E agora a gente tem um coffee para participar na sala 2 aqui na frente.